Você já se inscreveu, já apertou o sininho, já esparramou para as fofoqueiras, para os fofoqueiros da família. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou com uma lenda viva da TV brasileira, da música brasileira, enfim, do jornalismo brasileiro. Hoje eu estou recebendo aqui o meu grande amigo, vou falar assim, que eu considero, meu irmãozão, Décio Pitinini. Seja bem-vindo, Décio. Puxa vida, obrigado. Que honra ter você aqui comigo. É toda minha. Eu acho que eu considero você hoje uma lenda viva da arte brasileira, da TV brasileira. Ainda bem que você botou um vivo ali, depois da lenda. Né? Porque praticamente todo mundo fala que deixa a pessoa morrer pra falar que ela é lenda, né? Não é assim. Não, não é só por isso. Eu tô me referindo a essa onda toda, né, que de um tempo pra cá, a gente está encarando uma perda de amigos do meio, né? E de artístico, gente boa, musical, né? de gente boa, da melhor espécie, né? Exato. Os filhos da mãe continuam aí. Os que precisam aí não por vai, exemplo, né? tô aí, né? Tamo aí. Se derrubar é pênalti. Não é isso? Não, mas realmente é isso. Mas a gente tá tocando, né? Décio Pitinini veio de onde? É paulistano, do Rio? Você teve uma fase do Rio, não teve? Teve. Mas uma fase logo na primeira infância, né? A coisa mais ou menos assim. Filho de um pai músico, cantor e músico. Você é filho de um sofredor? Músico? De um sofredor, Todo mundo acha que é bom, mas não é não. E de minha mãe, que era filha de portugueses, e meu pai, filho de italianos. Não é? Por isso o Pitinini. E por isso o Pitinini. Teria um Marques aí no meio, por causa da minha mãe, mas ela cortou o nome, porque ficava muito grande, aquele negócio, então ficou Décio Linneu, que foi uma escolha do meu pai e da minha mãe, que eles queriam botar o Linneu. O nome... Então ficou Décio Linneu Pitinini e pronto, acabou. Tchau. Mas não tinha outro nome, não? Linneu? Pois é, bicho, mas você sabe o que aconteceu? É que um dos caras que teve uma... Linneuzinho, vai! Não, uma real influência aí na relação dos dois e tal, que deu uma força pra eles e tal. E aí foi um amigo do meu pai chamado Linneu. Tudo bem? Então meu nome seria Linneu Pitinini. Acabou. Era essa a minha sina. Entendeu? Linneuzinho. Só que aí, nada contra quem chama Linneu, porque eu também tenho isso lá registrado. Mas aí, o meu pai, como cantor, foi trabalhar no Rio de Janeiro para os cassinos da época, né? Cassino da Urca, Cassino Atlântico, Quitandinha, né? Todo aquele aparato e tal, aquele negócio do... Era o que tinha na época, assim. Era o que tinha mais efervescente, né? Na época, as grandes orquestras. Tudo tocava nesses lugares. Nesses grandes cassinos, né? E eram enormes, meu. E muita gente contratada e tal. O meio artístico todo dependia deles. E aí meu pai foi trabalhar, principalmente no Cassino da Urca, a minha mãe veio para São Paulo um dia antes de eu nascer, 24 horas antes. Eu nasci, ela ficou aqui, acho que uma semana, qualquer coisa parecida, e voltou para o Rio, onde eles moravam, né, os dois moravam perto do Cassino da Urca, num prédio lá, num apartamentozinho. E eles eram vizinhos assim. Eles moravam aqui no apartamento de cima, correspondente ao deles, morava um casal, que era Erivelto Martins e Dalva de Oliveira. Só esses. E meu pai embaixo comigo, com a minha mãe. Mas, porque ali era melhor morar por conta da localização. Por conta do cassino, você ia a pé da minha casa. Ia trabalhar no cassino a pé. Ali do lado, não precisava nada. E eu passei até os 3 anos, 2 para 3 anos, no Rio, por conta do trabalho do meu pai. Aí os cassinos fecharam, com aquele negócio do governo proibir o jogo, etc, e a gente veio para São Paulo, né? E aí meu pai continuou trabalhando, aquele negócio todo e tal, blá. E por conta disso é que nós acabamos
ficando aqui todo esse tempo, meu pai mudou de ramo, deixou de ser músico, deixou de ser artista e tal, passou para um outro ramo e tal. E essa foi, então, a minha migração. Migração. Você é um São Paulino, paulista paulistano de nascimento, carioca de coração? Talvez. Não, acho que não. Não, virou, é paulistano mesmo. Né? Não, acho que não. Acho que eu sou paulistano mesmo. Eu falo meio italianato. Eu uso as mãos. Fala alto. Mania de italiano E mesmo. falo pra cacete. É Uma coisa de louco. Também sou meio descendente italiano, eu sei o que é. Deixa eu te contar, você falou que seu pai era vizinho da Dalva e do Erivelto. É. Isso era na época áurea da Dalva e Erivelto? Sim, era o trio de ouro, né? Os dois e o Nilo Chagas que fazia o baixo. Né? O Nilo Chagas é do Não, aquele lá é os cantores de Eva. Dos cantores. Eu tô confundindo então. Tá confundindo. Nilo Chagas era um negro alto, com uma voz espetacular. Mas ele fazia, quer dizer, fazia o baixo, né? Ele fazia um baixo profundo. Aquele... Lá embaixo. Parece que tá até rotando, né? O pessoal fala que é voz grave. Olha, mais grave que aquilo, só estado de coma. não dá para ser mais grave que aquilo. O negócio. O Erivelto era o tenor e ela o soprano, né? Sim, fazia. A Dalva lá em cima, fazendo as últimas Parece uma notas. cigarra, né? E por conta disso, durante muitos anos, tive amizade com, eu não diria os filhos deles, porque eles tinham dois, o Birajara, o Biratã e o Peri. Com o Peri, eu continuei tendo um certo relacionamento. Vocês foram criados juntos? Durante 2 anos, quer dizer, eu não tenho lembrança disso, nem ele tinha lembrança disso. Mas, obviamente, a gente tinha uma ligação de quando eles vinham para São Paulo, quando o Peri vinha a São Paulo, ou quando o Erivelto vinha a São Paulo, ia na minha casa, para bater um papo, para jantar, para tomar uma, ou duas, ou 10, sei lá. Então era muito legal isso. E por conta disso, eu fiquei amigo de muitos outros músicos que eram amigos do meu pai. Silvio Caldas, por exemplo. Você vivia no mundo, né? Eu estava lá, né, desde pichotinho, né? Exato. Desde cria. E você toca algum instrumento? Então, eu já toquei piano. Durante algum tempo, o piano foi um quebra-galho fantástico para mim. Eu ganhei uns trocos legais aí e tal. Então você chegou a fazer show de... Não. Então, tocar assim... O que a gente mais fazia era eu e mais 2 amigos, era um baixista e um violão. A gente não tinha bateria para não ter muito barulho, sabe? Não, falando sério. A gente fazia uma música mais intimista. Um triozinho de intimistas. Mais intimista. Então, em vez de você estar sempre no acorde, dá uma nota por vez. Né? Tá, você vai tocar um Mi. Dá só um Mi e deixa ele soar um pouco. Deixa ele aparecer. Mais intimista mesmo. E se você bota uma bateria ali, o cara já... E acaba criando, né, uma coisa que já deturpa tudo que você está querendo fazer. Tenho nada contra baterista, adoro Cezinha, adoro todos esses caras. São fantásticos, maravilhosos. Mas, naquela época, o pessoal se pegava muito naquelas coisas de Gene Krupa e Companhia Bela. Tinha que bater em todo lugar ao mesmo tempo, no dono do estúdio, na parede. Tinha que sair só em qualquer lugar. Dando porrada. Exato. Metendo o braço. E sei lá, a gente estava numa outra de fazer uma coisa assim mais simples, porque a gente gravava as fitinhas. Sabe aquela época dos festivais? Não só os da Record, da Bandeirantes, Existiam muitos, né? Em toda a cidade do interior tinha um festival. Sempre tinha um festival. Sempre, pelo menos um por ano tinha. Sim. Então, Sorocaba tinha, não sei lá, depois no Paraná, depois não sei aonde, depois não sei onde. E toda essa gente que
fazia, que se inscrevia para os festivais, nem todos eles tinham como mostrar a música. O cara, no máximo, tinha um violãozinho que ele quebrava o galho. Ele precisava de um acompanhamento. Um dos meus amigos, o violonista, começou a pegar. Pô, vocês topam? A gente faz um trio que nós batizamos de O Terceto. Então, trio não estava bom, tinha que ser terceto. Tinha que dar uma... É uma coisa assim meio... Mas... Já está explicado. Deu uma... Bom, mas... Calvi Peixoto. Seja como for, nós fizemos um terceiro. E aí era eu no piano, um no baixo e um no violão. Violão fazendo mais o ritmo e eu na esquerda também. Fazendo baixo ali e tal. Enfim. E estamos conversando. Então isso nos dava uma grana razoável, além do emprego. Eu sempre trabalhei na imprensa, em jornal. Com quantos anos você tinha que você estava fazendo isso, esse trabalho? Ai, caramba, 22, 23, 24... E é isso que eu quero entender. Como que um cara, filho de músico, vira jornalista? Não, Porque você tinha tudo, você era pianista, já fazia show e daí virou jornalista. Mas o pianista aí, eu era um cara que quebrava o galho acompanhando. Eu nunca fui. Você estava fazendo show, você era bom. Mas daí eu não era um solista, eu não era. Não era, Mosquito. Se eu fosse dizer, não, eu era bom. Não era. Eu sou melhor para ouvir e para comentar do que para tocar. A música fica melhor sem mim. Só comigo escutando. Só com a sua crítica. Não, comigo escutando tá legal. Eu sou louco por música. Música é o ar que eu respiro, é a água que eu tomo. Quando eu tô quieto, eu tô pensando em música. É o tempo todo. Isso sempre foi assim. Eu tô com 70 e todos, mas eu continuo assim. E ouço muita música e tal, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho a habilidade, a técnica que eu precisava ter, eu não tenho. Poderia ter adquirido se estudasse mais técnica, claro. Só que chegou numa hora eu falei, parou. Não dá para mim. Entende? Só que eu tive um problema, já quando eu tinha um pouco mais de idade, que me fez parar com tudo. E eu parei o piano está lá em casa, mas eu parei de tocar até o piano que está lá em casa. Entendi. Entende? Então você parou. Por quê? Eu fui diagnosticado com um negócio chamado tremor essencial. Alguns imbecis na imprensa, inclusive, na época que eu comecei a ter isso, notou que quando eu pegava o microfone do programa do Ratinho, eu tremia. E tremo até hoje. Sim. Eu podia tomar um negócio que me recomendaram, mas que eu achei meio pesado e que dá alguns reflexos, né? Sim. Outros que não me interessam ter. Então, eu resolvi não tomar, isso diminuiria os negócios. Mas, então, o que eu faço? Normalmente eu pego o microfone, quando é lapela, quando é esse tipo de microfone, outra coisa, aí está tudo bem comigo. Mas quando eu tenho que usar haste, eu tremo com essa mão. Aí o que eu faço? Eu faço isso. Segura a outra. Mas é claro que aí todo mundo vê que essa mão treme. E aí, não, o cara tá com, sei lá, inventaram tudo para mim. Inventaram tudo quanto é doente. Não, ele tá com isso, mas tá com uma coisa que vem de jovem. Eu não sei se... Não, de jovem eu não tinha isso. Eu fiquei com isso depois, com a idade. O pessoal fala muito em sistema nervoso e tal, e num negócio que existiria aqui no carpo, no osso carpo da mão, que acaba pegando principalmente esses 3 dedos, no túnel dele, ele tem um buraco por dentro. Nesse túnel eu precisaria fazer uma cirurgia para trocar não sei o que e tal, blá. Eu não fiz e tá tudo certo. Continuo tremendo e... Mas você não virou um pianista, mas virou um dos maiores jornalistas. Não, jornalista era o meu sonho. Eu sempre queria entrevistar as pessoas e tal.
E olha, Mosquito, eu posso te dizer, sem falsa modéstia, eu tive grandes vitórias no jornalismo. Eu lancei revistas que bateram recordes de venda, como a Tititi, que eu criei do nada, não existia. A Tititi foi você que criou? Do nome até o formato, as cores, tudo na Tititi. Que chegou a vender 750 mil por semana, sabe? Esses absurdos, assim, né? 800 mil por semana. Não, uma revista... coisa fora do comum. Não, isso. Uma coisa incrível. Trabalhei na editora Abril durante 12 anos, trabalhei na editora Símbolo, acho que 11 anos, trabalhei em outras editoras, trabalhei na Folha, em muitas editoras eu estive e acho que cumpri minha missão como jornalista. Gostaria de continuar cumprindo. O problema é que acabaram os jornais e as revistas. Você acha que o jornalismo hoje é defasado? Eu acho. Não, total. Está defasado? Está totalmente defasado. Não é porque eu não estou lá, as pessoas da minha época, não é isso. É porque você não tem impresso. Eu acho que é necessário, para uma camada da população, é necessário que você veja a verdade escrita. Aí ela te parece documentada. É uma coisa que os nossos avós, os nossos bisavós... Uma coisa lá dos primórdios. Exato. Eles precisavam ter um contrato na mão para acreditar em qualquer coisa. E nós herdamos essa consciência. Agora, não é 2 gerações depois, você diz, corta isso. Você fala no microfone do rádio, ou você aparece na televisão, ou você aparece no celular, fala e está falando. A gente sabe o número de fake news que existe nesses lugares. Existe muita. Que é uma barbaridade. Né? Para um jornalista isso é uma coisa da morte, né? Então, exatamente por isso... Jornalista sério, né? Tem muito também que não é... Pelo amor de Deus, não cumpre o que fala. Aqueles que são contratados, olha, você fala mal daquele cara, eu te dou tanto. É isso aí. Tá cheio. Tá cheio, tá? Eu tenho a profissão, escolhi ela, sou formado nela, mas que tá cheio, né? Agora, foi por isso que eu acabei priorizando o jornalismo. Mas nas horas vagas, eu ia defender uma graninha fazendo as fitas demo dos caras que queriam se inscrever em festival. Você tem uma música? Você tem quem acompanhe? Não. Precisa de uma fita demo para os caras, a organização do festival? Preciso. Eu conheço um trio formidável. Aí vocês iam lá, fazia. O trio, eu participo. Que coincidência, olha. Vendedor. E vendia as fitas demo para o pessoal. Não, vendia a produção, né? Aí chegava lá, os 3 faziam baratinho e tal, no estúdiozinho e tal, qualquer. Ô, Décio, uma pergunta. Ganhei umas graninhas legais. Você ganhou dinheiro? Opa! Não, deu para ganhar, deu para tratar da família. Deu para reforçar o salário de jornalista, que nunca foi bom, todo mundo sabe. E naquela época era mais ruim ainda. Bem pior. Teve alguma matéria que te marcou nessa época de jornalista? Temos várias, né? Eu não lembro de uma em especial. Não vem na sua cabeça. Nesse momento assim de estalo, se eu lembrar durante o tempo que a gente vai bater papo, eu te digo. Tá. Em princípio eu não estou lembrando não, Mosquito, mas a gente teve umas coisas assim, uns furos que nós demos incríveis. Eu fazia muita, tanto na Abril como na Símbolo, revistas femininas. Você era mais pro lado feminino, então? Variedade. Então, cantora, novela. TV, apresentadores. Novela, apresentadores. Tudo isso. E como eu estava já no meio, porque eu entrei no Silvio em 1970... A gente vai entrar nesse assunto. Então, como eu estava lá, eu tinha uma maior facilidade de descobrir as coisas. Você era o Léo Dias da época? Talvez? Não. Não tanto. Não. Olha, eu fui chefe do Léo Dias em 2 revistas. Do Léo Dias? Mentira. Antes dele ir para a televisão. Fui eu o primeiro chefe de redação do Léo Dias. Pergunta para ele.
Ele fala isso, tira o maior sarro, diz que eu era um puta chato e tal. Sempre Mas ele foi. tinha razão. Você era duro? Ah, eu era chato pra caramba. Não, eu continuo sendo mais naquela época. Não é que você é chato, você é exigente. Eu sou. Você é a sua Eu sou um exigência. pentelho. Mas tem que ter. Não, sabe, bicho, eu penso assim, se eu exijo tanto de mim e fico chateado comigo por exigir tanto de mim, por que eu não vou exigir do outro? Sou. Ele Parece o Fred, nosso diretor aqui. Ele é mais ou menos nesse padrão. Tá certo. Tá certíssimo. Ele é nesse padrão. Diriam os astrólogos que é uma característica de virginiano. Eu sou virginiano. Ah, então tá explicado. Não está explicado nada, não é? Havia a lua em Virgem que detém o lado profissional. Aí, ó, Então, tá vendo? olha só, tá Eu vendo? não tenho porra nenhuma de Pra você ter ideia, eu nasci dia 5 de setembro. Sou virginiano. Meu pai é de 7 de setembro. Outro virginiano. É. Deve ser pentelho também. Pentelho. A minha lua está em virgem e o meu, o ascendente, né, que está faltando, aí também está em virgem. Ou seja, Então você é eu sou o virgem. o chato. É isso. O Léo Dias te deu muito trabalho? Não, ele é um baita repórter. Você já via nele que ele já ia despontar Não, como repórter? quer dizer, quem descobriu o Léo Dias pra gente foi o cara que tocava a nossa sucursal no Rio. Marcos Mainardi, um baita Ah, o Marcos, eu sei quem é. Marcos já ouvi falar Mainardi, dele. um baita jornalista. E era o cara que tocava a nossa sucursal no Rio de Janeiro, na Editora Abril, que eu era diretor da revista Contigo. E ele falou, pô, tem um cara novo aí que eu veio para São Paulo com o cara, me apresentou e tal, Léo Dias, Betel do 3 metros de altura, e tal. E, bicho, ele fez umas coisas assim fantásticas. Ele, sabe? Você já via que ele era meio gênio, já, assim, Não, genial. sem dúvida, sem dúvida. E depois nós trabalhamos juntos na revista, na Contigo, depois nós trabalhamos juntos. Eu já tinha ido para a editora Símbolo. Você foi diretor de jornalismo editor da Contigo? Eu fui o diretor da revista Contigo, né, durante um longo tempo. Depois, eu saí da Contigo e saí da Abril. Pronto. E aí, a editora Símbolo me chamou para fazer uma revista que fosse o que a Contigo era antes deles quererem sofisticar a revista. Eu falei, é só espremer, né? Porque eu era contra aquela coisa ali. Pô, bicho, eu tiro a revista Contigo. É uma revista para mulher, para dona de casa, para homem também, mas é para quem quer saber o que está acontecendo no mundo artístico. O que vai acontecer no capítulo da novela, como é que vive o cara assim, as fofocas, é isso. Aí eu tiro férias, quando eu volto, a capa da revista tá com a Carmen Mairinque Veiga, aquela dama da sociedade carioca. Eu perguntei, mas quem botou isso aqui na capa, né? Aí veio uma diretora do departamento de marketing e falou, não, nós estamos mudando, estamos redirecionando a revista para um perfil mais sofisticado e tal. Pô, a Contigo vendia, sei lá, no mínimo 600 mil por semana. Naquela semana ela vendeu uns 30 mil. Mandaram ela embora, né? Não mandaram, meu. Mas eu pedi demissão. Você saiu fora? Não, eu saí fora, bicho. Aí eu saí fora porque fizeram isso sabendo o que eu faria. Então foi uma forma de me obrigar a pedir demissão. Não precisava, era só ter batido papo. Mas eu não sou de briga. Já tinha ido embora. Eu não sou de briga. Era muito concorrido o mundo de jornalismo, principalmente nessas revistas? Tinha Amiga, tinha, né? Enfim, tinha N revistas com N editoras, todo mundo brigando pelo mesmo filão. Era um filão só, né? Esse era um dos principais filões. Era um dos principais filões. Depois da Contigo, você foi pra onde? Eu fui pra Símbolo e aí eu inventei a Tititi. Aí foi onde você criou a Tititi. Eu lembro da Tititi. Então, a Tititi que era
a Contigo sem frescura. Pronto. É o meu sonho. É pequenininho. Não, menor, né? Ela é menorzinha. Mas sem frescura, sem maquiagem boba, sem... Meus amigos, tá uma delícia o papo aqui, mas vamos ali só um intervalinho, faturar um tiquinho. Espera aí. Tá bom. Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de medicina preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Bem, meu amigo, minha amiga, você que tá chegando nos 60, já passou dos 50, tá chegando nos 60, já passou dos 60, já conhece a Med Senior? Esse é um plano de saúde feito especialmente para quem quer viver esta fase da vida com mais qualidade, tranquilidade. Com a Med Senior você tem um atendimento humanizado, médicos especializados, acompanhamento completo de saúde e muitos benefícios para aproveitar o melhor da vida. São consultas, exames, internações e um cuidado especial com a saúde preventiva. É tudo isso com muito carinho e atenção que você merece. Med Senior. Descubra a Med Senior e transforme a sua vida. www.medsenior.com.br. Não perca tempo. Saúde, qualidade é Med Senior. Ô, Décio, todo mundo te pergunta isso. Todo mundo vai te perguntar. E eu vou te perguntar, mas de uma forma diferente. Silvio Santos, como ele entrou na sua vida? Porque, desculpa, ele entrou para parar o jogo, né? Foi pra parar não, mas pra botar mais fogo. Não foi, bicho, porque era assim, eu trabalhava na... Ele revolucionou a sua carreira? Total, né? Isso eu não posso negar, de jeito nenhum. Ele tinha uma mão de ouro do caramba, né? Mas foi uma coisa muito louca, porque eu trabalhei na Editora Abril, antes de ir para Contigo, eu trabalhei numa revista que existia chamada Intervalo, que era a bíblia das variedades do show business. Sim. E lá o meu chefe de redação falou, vai fazer uma matéria com o Silvio Santos. Ele estava na Globo, né? E naquela época era Canal 5 TV Paulista. Não existia Globo TV em São Paulo. Não, era TV Paulista. Era no Rio, então. A TV Paulista, Canal 5. Mas então, Organizações Vitor Costa, OVC. E aí, ele estava lá e tal, papá, eu falei, tudo bem, eu fazia a matéria e tal. Aí a produção dele lá me botou lá e tal. Eu e o fotógrafo fizemos uma matéria e tal. Publicamos. Vendeu legal. Um cara de uma outra revista, para quem eu fazia uns freelance por baixo do pano, virou para mim e falou, quer fazer uma matéria para mim?
Era uma revista chamada A Crítica. Um revistão assim, sabe? Ah. E era uma revista mais direcionada para negócios, para dinheiro e tal. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Isso. Aí o cara lá virou para mim e falou: eu vi a tua matéria do Silvio Santos, eu queria que você fizesse 5 páginas com ele. Porra, uma matéria de 5 páginas, você faz com o presidente da República, né? Que é gigante isso, né? E eu quero que ele fale sobre as empresas dele. Então, quantas empresas tem o grupo? Eu falei, sei lá, umas 20, Sério? 25, não sei, né? Não tem nem ideia, né? Falou, então, veja isso com ele e ele vai te falar sobre cada uma. Nós vamos dar 5 páginas para ele falar das empresas, por que as empresas, quanto é que ele gasta, como é que é e tal. Como é que funciona? Eu falei, bicho, o cara nunca vai falar isso para mim. Né? Não mais Silvio Santos, não odeia jornalista. Né? Eu até, porra, sempre falou isso. Ele nunca gostou de jornalista, Não. né? Ele nunca dá uma entrevista. Mas aí resolveu gostar de mim, né? Que bom, aí, eu cheguei lá, o cara abriu para mim. Não, isso, tal, assim foi que surgiu a Vimave, depois veio a não sei o quê, a outra, e depois a fábrica de imóveis, depois a construtora, e depois a financeira, e aquela, olha, deu 5 páginas porque nós enxugamos. Ele contou tudo. Contou tudo. Ah. E essa revista explodiu, sabe? Não, Essa edição. essa edição. Essa Exatamente. edição foi. Essa edição do cara, bom, sabe? O cara ficou assim. Sem tal. saber o que tá acontecendo, né? E nessa mesma época, Ah. um apresentador de rádio muito famoso aqui em São Paulo, chamado Luiz Aguiar, ele tinha um programa chamado Os Brotos Comandam na Rádio Bandeirantes. Foi ele que me levou para a Rádio Bandeirantes. Eu era produtor da Rádio Bandeirantes. Eu fazia rádio Trabalhava. de manhã, eu fazia à tarde Revista? um pouco de revista, né? Aham. E à noite eu ainda atacava de diretor artístico de uma boate na Rua Augusta. Eu dormia Você era- 4 horas. Você era diretor de uma zona? Eu... Era? Não, era uma boate chique pra caramba, chamava Mondocan. Era uma zona chique. Era diretor de uma zona chique, vai. Mas olha, bicho, eu sempre fui de ter 3 empregos, porque eu sempre pensava assim, se eu fico num lugar só, Ah. e o cara come uma feijoada e tem uma desinteria, no dia seguinte ele chega, manda todos os funcionários embora e eu tô na rua. Aí você tá lascado. Então eu preciso de mais um. Eu Aí também penso como arrumava você. 2 empregos. Você tomou Aí depois do 2, mas se o outro também, aí eu arrumava um terceiro. Era sempre uma desculpa para ter uma coisa a mais. Eu dormia umas 4, 5 horas por noite. Era isso que eu dormia. Mas você dormia pouco demais, moço. Ué, o que vai fazer? Eu passava horas trabalhando. Ué. Trabalhava a noite inteira na zona. Você quer que eu faça? E aí, bicho, essa revista acabou, como eu te disse, explodindo. E o Luiz Aguiar falou assim, olha, eu, além do programa de rádio que eu produzia, né, eu vou fazer um programa de televisão. E eu queria que você fizesse parte do júri. Ah, é? Bom, ele pegou uns caras que faziam rádio na época e que eram muito famosos. Então ele pegou o Odair Batista, que ele fazia rádio, fazia humor, fazia tudo. Mineiro também. Também, o mineiro te falou um negócio, é igual goiaba. Tem em todo lugar. O Dair Batista, Ademarzinho Dutra, essa era a formação do júri. O Odair, o Ademarzinho, a Vanusa, cantora, Cantora Vanusa, eu, e Despedida. nessa outra ponta, o diretor da Rádio Excelsior, o Tipola. E o programa chamava Aguente as Consequências. Então o calor ia lá e se expunha. Também aguenta a paulada que vem. Era isso. Era isso. É o tradicional. Mas aí, ele entrevistava um convidado por semana. Um dia ele entrevistou o Silvio Santos. Terminou a entrevista, terminou o programa, eu fui lá, peguei minhas coisas, falei, vou embora para casa e tal.
Tô acabando essa porra. Não, acabei de fazer o negócio. Então, quando eu ia saindo, ele falou: o Silvio Santos queria falar com você. Eu falei: Silvio Santos? Eu falei: puta, é bronca, né? Eu fiz a matéria com ele. Aí vem que eu publiquei. Aí vem que eu publiquei. Viu a paulada? Ele vai querer. E disse que a paulada dele era doída, hein? Processar, vou botar na cadeia. Nossa Falei: senhora. bom, é isso. Falei: vamos lá, né? Ah, Aí fui lá. Falei: Silvio, tudo bem? Você queria falar comigo? Falei: eu queria. todo cagado já, né? Eu queria. Tô. Mas eu queria falar com você, sim. Queria falar com você porque é o seguinte: a partir de domingo que vem, você trabalha comigo No meu programa. no meu programa lá na TV Paulista, que agora é TV Globo. Eu falei: mas eu tenho contrato aqui com o Saad, né, da Bandeirantes, e eu tenho um contrato com o Luiz Aguiar para fazer esse programa. Com o Luiz Aguiar eu já falei, nós rasgamos o seu contrato agora há pouco. Ele foi lá na sala do Luiz Aguiar, ele rasgou o contrato, os dois rasgaram o contrato. Meu Deus. Ele falou com o Luiz falou: e com o Saad, eu já tinha falado antes de vir para cá, você pode continuar trabalhando na rádio como produtor, mas nos finais de semana, ou seja, final de semana era o único tempo que eu tinha para dormir. Pô, a zona não deixava. Agora você vai trabalhar no meu programa. Eu falei: vamos lá. Aí eu fiquei pensando, falei: cacete, deixa eu entender a situação. Eu vim aqui para tomar um esporro. Aí o cara me disse o seguinte: ou você trabalha comigo ou você fica sem emprego. Pô, Não foi isso? Pô, ele praticamente fez isso com você. Ele era muito bom negociante, né? Eu não sei se era negociação, sei lá, acho que Era era, né? estrategista, pô. Porque olha o que ele O que fez. você vai fazer? Você tá na parede, né? Ele põe na parede assim, sem fazer nada. Eu falei: tá bom, o que eu preciso fazer? Não, você precisa ir amanhã lá na Publicidade Silvio Santos, que tinha publicidade, que tomava conta de tudo, não existia emissora nenhuma. Era Publicidade Silvio Santos. Publicidade Silvio Santos, lá no Sumaré, na rua Tupi. E aí você assina o contrato com o Luciano Calegari. Eu falei: pois não. Fui lá, assinei o contrato. Era fevereiro de 1970. Não te digo o dia porque não lembro. Não tem importância. Fevereiro de 70. Eu assinei o contrato. No domingo eu fui fazer o programa dele. Era ao vivo o programa dele. Era ao vivo. Ele me apresentou no primeiro dia para o júri. E, para surpresa minha, eu conhecia duas pessoas. Eu não conhecia o Zé Fernandes, o grande professor mineiro, o grande professor de todos nós, jurados de televisão. Aquilo, não, sabia como se comportar, como o que dizer, o que não dizer, aquela risadinha de canto de boca, era assim. Acabou. Quando ele estava bem humorado, ele fazia assim. Acabou. Era o sorriso dele. Uma gargalhada. O Décio, e trabalhar com o Silvio era sempre uma nova experiência, não era? Sim. O Silvio tinha sempre umas surpresinhas, né? Ele tinha uma na manga sempre. Mas você sabe que eu trabalhei com muita gente ali, porque aquele júri foi se modificando. E você ficou em todos? Eu fiquei em todos. Eu só saí do júri em 92. Eu acho que 92. Porque alguém botou na cabeça do Silvio. Eu até acho que sei quem foi, mas eu não. Vai falar que. Não, eu não vou falar porque também não tenho certeza, mas eu imagino. Tá vivo? Que um empresário como ele, do porte dele, não podia ficar apresentando um show de calouros feito num teatro na Vila Guilherme. Entende? E essa foi uma pessoa que acabou se tornando diretora da então, eu não sei, eu já não lembro se era TV, não era SBT, então era TVS ainda, né? Sim. Vila Guilherme, né? Na Vila Guilherme, exato. Então TVS. Vila Guilherme, lá onde era o Cine Sol, né? O Cinema Sol, que depois virou
TVS. Teatro Silvio Santos e tal. Tá, tá. E essa pessoa botou isso na cabeça do Silvio, e o Silvio acabou comprando essa história e resolveu encerrar o programa de calouros. A gente estava sempre em segundo lugar, grudado no primeiro, que era a Globo, era o Faustão. E aí o Silvio resolveu parar, porque não, eu era líder e agora eu tenho que ficar brigando. Não é mais para mim. Tal. Aí ele chamou a gente, porque o programa dava audiência. Então ele chamou a gente. Não vou trabalhar mais. Expôs. Aí ficou todo mundo assim. Já nessa época estava um júri bem mais moderno. Então era a Sônia Lima, o Wagner Montes, a Elke Maravilha, a Flor, eu, o Sérgio Malandro e talvez a Elke Maravilha. Ou se eu já falei a Elke, então, sei lá, uma outra. Tá. Éramos em 7. Mas ele falou isso e falou, e eu queria que no meu lugar ficassem 3 de vocês. Como é que é isso? Assim, vocês apresentam em rodízio. Então, uma semana apresenta a Flor, na outra semana o Décio, na outra semana o Wagner. Vai trocando. Aí depois a Flor, o Décio e o Wagner. A Flor, o Décio e o Wagner. Tá bom assim? Tá. Mas eu queria dizer para vocês, isso você pode perguntar para a Sônia, que ela vai te contar exatamente isso, para o Sérgio, que também estava lá, para a Flor, vão te contar. Ele falou isso, depois ele falou, mas eu não quero deixar ninguém iludido. Eu quero dizer para vocês que eu, saindo desse programa, ele não vai sobreviver mais do que uns 3, 4 meses. Tudo bem. A vontade é essa. Eu ganhei 3, 4 meses de salário. Tudo certo. Na hora que o cara falou, o programa acabou, eu falei, tô na rua. Pronto, se ele me dá 4 meses, vamos nessa. Vamos buscar outra coisa, né? Enquanto isso, né? Bom, tudo bem. Só que nós começamos o programa e o segundo lugar continuou, meu amigo. O terceiro era o Raul Gil e ele chegou um pouco. A diferença diminuiu um pouco para a TVS, mas não foi grande coisa. Então ficou a Globo aqui, nós aqui e o Raul Gil aqui. Ou seja, ele apanhava toda semana da gente. Ele falou em 4 meses. Bom, deixa eu te falar. 3 anos depois, ele falou, bom, agora nós não temos mais patrocinador, então nós vamos acabar com o programa. Ele achou um outro motivo. Mas durou 3 anos. 3 anos nós ficamos, nós apresentando o programa. 3 anos sem o Silvio. Caramba, agora que eu entendi, velho. Eu tava O Silvio saiu fora do programa. O Wagner, a Flor e eu tomamos o lugar dele todo santo sábado. O que era qual é a música? Não. O nome desse programa é Show de Calouros. Show de Calouros. Não é uma tralha. E nós tocamos o barco durante 3 anos. Até 95 nós tocamos esse barco sozinhos. E manteve. E mantivemos. E o produtor era o mesmo, a produção era a mesma, a direção era a mesma, tudo era a mesma coisa. A equipe era a mesma. Fora o Silvio Santos. Só que aí, em 95, uma senhora, que também é jornalista, ou pelo menos se dizia jornalista, ela assumiu um cargo de direção no SBT, na TVS, sei lá, o que era. 95? Já era SBT. Talvez, né? Tá certo, já era SBT. E aí, ela resolveu que a primeira coisa que ela ia fazer era cortar os calouros, né? E nos cortou. E aí acabou o programa de calouros e nós fomos todos demitidos. Pronto. Né? Mas ele voltou depois um pouco. Aí eu passei um tempo fora, trabalhando nos outros 3, 4 lugares que eu trabalhava, né? E sobrevivendo. E aí ele chamou a gente para fazer Gente que Brilha.
E o júri do Gente que Brilha era a Sônia Lima, o Pedro de Lara, Você, eu e a loira do Tchan. a Carla. Não, a loira do Tchan era A Sheila. Sheila Mello? Sheila Mello. Claro, Sheila Mello. Sheila Mello. Sheila Mello. Nós 4 fizemos com o Silvio apresentando. Que era o show de Calouros, pelo amor de Deus. Só mudou outro o nome. nome. Só mudou o nome. Mas tudo bem, se era importante para ele mudar o nome, sei lá. Sim. Aí nós fizemos mais um tempo, É. aí terminou, tal, alguém chegou lá e falou, você está apresentando o Calor, ele foi embora. Ah, meu Deus. Ele se parou com isso. Ô, Décio, uma curiosidade que eu tenho, o troféu imprensa, cara. Como que você entrou no troféu imprensa no começo, não foi? Então, eu fazia o troféu imprensa quando eu trabalhava numa revista. Isso é anterior a eu ir trabalhar com o Silvio Santos. Já existiu o troféu imprensa? Sim. O troféu imprensa foi criado por um cara chamado Plácido Manaia Nunes no início dos anos 60. Caramba! Eu fui velho. trabalhar para esse cara Ah. como jornalista numa revista que ele tinha chamada São Paulo na TV. Não sei se vocês lembram. Ele tinha uma outra chamada 7 Dias na TV. Lembra Vocês disso, lembram Wagner? Melodias. Lembra? Eu sou um pouquinho mais velho. A gente nota. A gente notou. Não, claro que o mais velho aqui sou eu. Mas Não, ele tudo falou, bem. o Wagner, nosso companheiro aqui, falou que assim, eu sou um pouquinho mais velho. A gente já percebeu que ele é um pouquinho mais velho. Mas então. Aí, Nessa época, o troféu então, imprensa- nessa época, o Plácido Manaia Nunes fez um acordo lá com o Sindicato dos Jornalistas e instituiu esse troféu imprensa, né? Que tinha várias categorias e tal. Então, quem votava eram os responsáveis pelas revistas existentes em São Paulo. E aí, ele fazia lá uma festa, não sei aonde, no Clube Holmes, ou sei lá, num salão no desse, salão desse no salão. Pinheiros, sei lá onde. É. Mas fazia lá a festa e entregava esses troféus e tal, era isso, né? E eu funcionava como o cara que votava pela revista que eu trabalhava, que era São Paulo na TV. Eu trabalhei lá há 2 anos, mas nesses 2 anos eu trabalhava, eu ia ao troféu imprensa assim. Aí, quando eu fui para o Silvio Santos, eu descobri que o Plácido, o inventor do troféu imprensa, era amigo do Silvio. Aí o que o Plácido fez? As coisas se ligam. Vendeu a ideia Pro para Silvio. o Silvio. Silveco O Silvio comprou o título do troféu imprensa dele, é meu. é meu, e resolveu. No primeiro ano de troféu imprensa, eu ganhei melhor jurado. Caramba. Tenho esse troféu, eu ganhei Você tem 3 esse troféu? vezes o troféu imprensa de melhor jurado. É. Esse, em 1971, eu ganhei o prêmio de troféu, de troféu imprensa por 1970, que foi quando eu entrei, né? E tá lá em casa. Depois eu ganhei nos anos 80 mais 2 troféus imprensa, que também estão lá em casa. E eu tenho 3. Você tem 3 troféus imprensa. Enfim, então o troféu imprensa foi isso. E aí, quando ele me queria no júri do troféu imprensa, ele não punha meu nome para concorrer. Ainda que eu fosse votado, No começo já. eu pegava o outro que estava em vários. Ele sempre dava um jeito de você não passar, né? Não, eu vou precisar dele no júri do troféu imprensa. Não, então peraí, quem é o quarto, né? Porque eu sempre 3, né? Que restava. Põe né? o 4 para 3 aí. vai. Qual era o quarto? É fulano. Não, esse daqui entra em terceiro, o 10 fica em quarto, então ele vai pro júri. Só para te aproveitar no júri. Aí eu ia pro júri. Não, e isso dá desde 1970, você como jurado do. Ganhei 3, Você Como ganhou jurado 3. do show de calouros. Não, jurado do troféu imprensa também. Você Sim, você é aí pessoa não era todo votante, ano. né? Não, mas não era todo Não ano. era todo ano igual é agora. Que Não agora era, não era todo ano Ah, que eu entrava como jurado. Ele tá. mudava o júri de vez em quando. E dava uma trocada. Mas de uns anos pra cá foi só você. Você tá. Não, nos últimos anos eu não fiz. Nos últimos anos eu não tenho feito. Muita coisa, né, mudou.
depois que o Silvio parou de dirigir as coisas da forma dele, vamos dizer assim. Né? Sim, mudou muito. Mudou muito. E essa é uma delas. Você, nessa época de troféu imprensa, tem alguém que você se arrependeu de não ter votado? Assim, a favor do cara, esse merecia ganhar, eu não votei. Tipo, porque você escolhia entre os três, não era isso? Pelo menos a versão que eu lembro é isso. Eu dava 3 opções e você... não, eu acho que esse aqui é o melhor. Acho que esse é o melhor. Mas ou esse... Não, eu acho que não, porque sabe qual é que é o lance? É que eu acho, pode ser até que eu tenha feito alguma... cometido injustiças, eu devo ter feito milhares em todos esses... Porra, em tantos anos de televisão, e troféu imprensa e programa de calor, eu devo ter feito bobagem a rodo, né? Mas eu estou dizendo que eu lembre, que eu me arrependa, que eu carregue isso comigo, não. Não tem nenhum, não. Você sempre foi muito verdadeiro, né, Décio? Você é muito verdadeiro. Custa a mesma coisa, né? Não é verdade? Já dá uma paulada já. Quer fazer uma, Fred? Vai falar? Eu vou pagar a mesma coisa por falar ou por não falar, então falo. Pronto. Pronto. Décio, para você, a morte do Silvio Santos teve um peso muito grande? Teve um peso muito grande, porque Boa, Fred. A morte do Silvio Santos teve um peso bastante grande para mim, porque, pomba, foi um cara que abriu essa porta para mim, né? Eu não era como jornalista. Você era um cara de TV, eu não era exatamente um cara conhecido. Você era de bastidor. Exatamente. Eu era um cara de bastidor, né? Eu tenho um puta no orgulho de dizer assim, houve uma época na TV Record, eu era jornalista da Intervalo, que no camarim do Teatro Record Consolação, onde hoje tem aquela loja de elétricos, lustres e sei lá mais o quê, era ali o Teatro da Record, né? O Teatro da Rede Record. Da Rede Record. E para você passar na portaria, obviamente eu mostrava meu crachá de imprensa. Pronto. Limpo. Agora, para entrar em certos camarins, por exemplo, para você chegar na porta do camarim de Roberto e Erasmo, era uma dificuldade. Gigante. É até hoje, né? Para duas pessoas, não era uma dificuldade. Era só falar com o porteiro que estivesse lá. Aí, eu era uma dessas pessoas. Que bom. Eu era uma dessas pessoas e a outra pessoa era Sinira Arruda, jornalista, fotógrafa, largou o jornalismo e tal, casada com um cineasta, mas ela também tinha esse livre trânsito, e a gente chegava lá, o cara entrava, falava, é o Décio ou é a Sinira, entra. Acabou, sabe? Não tinha tempo ruim. Então, é um orgulho para mim saber que pessoas como eles recebiam a gente assim. Sinal que você trabalhava com dignidade. Tanto na casa deles, como no Teatro Record, ou onde fosse o show e tal, eu tinha livre acesso. Emendando a pergunta dele, a morte do Silvio Santos, o que você acha qual o impacto que deu na TV brasileira e ao longo prazo vai dar na TV brasileira? Você acha que vai vir um outro Silvio Santos aí ou não? Não. Alguém que assemelha? Não. Tomara que não, né? Porque não vai dar certo. Não, eu tô falando sério, bicho. Foi uma era. Eu acho que vai gastar uns 100 anos para vir um cara mais ou menos parecido. Mas se vier daqui a 100 anos, como é que vai ser? Nós dois já viramos pó. Então, será que vai dar alguma coisa? O Silvio tinha características muito especiais. Ele não era um cara como, por exemplo, o Chacrinha, não, ou o Pagano Sobrinho, que era esculachado, como, sei lá, outros apresentadores que tinham... Aquele que quebrava o disco, como é que era o nome dele? Não, mas aí já é o outro lado. Aí é o outro lado, é o cara
faz o sério pra cacete, né? O Silvio, Ele estava ali no meio, entendeu? Então ele pegou um pouco daqui, um pouco dali e fez aquilo, entendeu? Mas agora, eu não sei se eu vejo espaço para um novo Silvio Santos, entende? Pelo menos com as características do próprio Silvio. Qualquer pessoa que faça isso, vão dizer, o cara está imitando. porque não tem E igual. olha, imitador de Silvio Santos é uma coisa chata pra caramba, né? Não, Mosquito, fala a verdade. Não é? É sempre a mesma. Os caras Os caras riem. só imitam a risada Eles acham que estão imitando o Silvio Santos. Não Não sei o que lá e tal. Tal. Vamos pra lá, acho que não. Vamos pra cá, acho que não. Tá certinho. Não, tá não tudo errado. Tá tudo uma porcaria, porque nós conhecemos o original, você é uma versão paraguaia. Você sabe como é que é, né? Você sabe, É. sabe o jeito que é. Ô, Décio, você com a experiência que você tem em TV, em jornalismo, você já respondeu que o jornalismo tá no Não, buraco. tá parado. Né? O Tá- jornalismo. tá no buraco, perdeu a... Ele só existe, o jornalismo só existe em rádio e na TV. Só. Né? E a TV? O que você acha que vai acontecer com essa entrada da internet? Já meio que já passou a Não, TV. Que ela já passou o jornalismo. E a TV, o que você acha? Você com a experiência que você tem. É do difícil, mundo- sabe, velho? Porque Ah. eu venho me surpreendendo e me frustrando muito, né? Primeiro que eu acho que as redes sociais, elas correm numa outra sintonia. Logo que a televisão explodiu assim como grande veículo de comunicação, né? Os caras falavam assim, os jornais não estão vendendo a mesma coisa, porque agora os telejornais entram com uma precisão muito maior e tal, papá. Bafo. Aí, quando apareceu o celular, as redes sociais, o pessoal dizia assim, Vai acabar com tudo. agora vai acabar com os jornais, vai acabar com a televisão. Eu só não entendo uma coisa, Mosquito. Quando você vê cidades ou países como Estados Unidos, como o Japão, sabe? Super equipados com tudo, O que de melhor tem de como de tecnologia? melhor tem de tecnologia, você vê países onde a televisão é presente diariamente de uma forma massacrante, onipotente para todos os lares. Você vê as redes sociais super desenvolvidas, os lugares que mais se desenvolveram com as redes sociais, Tem inteligência artificial agora. inteligência artificial, etc. E é gozado, bicho. Lá continua tendo jornal e revista e vendendo pra caramba. Como? Então não está interessando ter esse meio de comunicação. Entendi. Aí, vamos começar. Pô, vamos tirar a cabeça do buraco, não vamos bancar o avestruz? Aí eu tô com medo, então peraí, escondo a cabeça aqui, o medo passou. Pô, o cara que tá do lado de fora, né, dá um pé na bunda do avestruz, ele morreu, acabou. Pronto, acabou. Ele com a cabeça escondida. Então, não vamos esconder a cabeça. Nos lugares onde existe quem leia, porque sabe ler, a maioria dos brasileiros não sabe. Não teve essa oportunidade na vida. Às vezes até teve, mas não fez jeito. Mas não, sabe? Ele não tem dinheiro para comprar o jornal ou para comprar a revista. Ou ele tem dinheiro ou para comprar o jornal e a revista, mas aí ele não pode pagar a conta de luz da televisão. Ou ele tem a televisão e não pode pagar a porcaria do celular. Aí, então, vamos Sempre reconhecer. falta alguma coisa. Vamos reconhecer que nós não temos nem grana, nem cultura para poder ter todos esses veículos de comunicação à nossa disposição. Outros povos podem e têm. E dá certo. Então não vamos botar a culpa no outro. Eu hoje perdi na loteria porque eu fui fazer o podcast do Mosquito. Mosquito, entendeu? E aí eu não joguei, não fiz meu joguinho.
Eu não joguei porque eu estava sem grana para jogar, eu fui no Mosquito porque ele é meu amigo, eu queria ir lá. Então, vamos falar sério, entende? Não vamos transferir a culpa para o próximo, porque brasileiro é louco para isso, sabe? E jogar pro próximo. Não, joga pro próximo aí. Não, a culpa é dele. Sabe? Pô, você, que é? O Adriano que é culpado de tudo aqui. Votou no Zé em vez de votar no João. Então, agora pasta, filha da mãe. É isso, bicho. Meus amigos, tá uma delícia o papo aqui, mas vamos ali só um intervalinho, faturar um tiquinho. Espera aí. Tá bom. Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de Medicina Preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Bem, meu amigo, minha amiga, você que está chegando nos 60, já passou dos 50, está chegando nos 60, já passou dos 60, já conhece a Med Senior? Esse é um plano de saúde feito especialmente para quem quer viver esta fase da vida com mais qualidade, tranquilidade. Com a Med Senior você tem um atendimento humanizado, médicos especializados, acompanhamento completo de saúde e muitos benefícios para aproveitar o melhor da vida. São consultas, exames, internações e um cuidado especial com a saúde preventiva. É tudo isso com muito carinho e atenção que você merece. Med Senior. Descubra a Med Senior e transforme a sua vida. www.medsenior.com.br. Não perca tempo. Saúde, qualidade é Med Senior. Ô, Décio, agora eu vou fazer uma pergunta, continuando nossa conversa aqui. A Hebe, quando era nova, era bonita mesmo, não? Ela tinha... As suas belezas? Sei lá se é ou não. E a Lucimara, minha amiga? Dizem que ela era linda. A Lucimara não é bonita. Ainda é, né? Ela é Eu acho que a Hebe sempre teve uma cara muito marcante, entende? Ela sempre teve aquele rosto poderoso, né? O olhar dela era muito importante, né? Principalmente os olhos, sabe? Não eram olhos grandes e tal, mas eram olhos marcantes e tal. Ela realmente marcava o caminho, né? Eu tô aqui, então, né? Ela. Agora, quando voltando lá atrás, meu pai voltou do Rio e tal, um dos ofícios que ele conseguiu foi ser diretor artístico de uma casa de shows que tinha no Hotel Excelsior, que era um dos principais hotéis de São Paulo e que fica na esquina da São João com a Ipiranga, né? Bem em cima do Bar Brahma. Bem em cima do Jeca, né? Do Jeca. Do Jeca.
no 24º andar do edifício lá da Hotel Excelsior. E era a Boate Excelsior. E meu pai era o diretor artístico, mas ele cantava, e a orquestra era do Silvio Mazuca. Sim. Então, ele era crooner do Silvio Mazuca, Sim. ele era diretor artístico da boate e cantava na orquestra do Silvio, e minha mãe ia para lá à noite. Mas aí não tinha com quem eu ficar, né? Então eu também ia. Só que eu tinha 4, 5 anos de idade. Sim. Então eu chegava lá, mesa de boate, né? Aquelas boates assim, clubes chiques, né? Aquela coisa. Então, uma zona chique. a mesa, aquelas mesas redondas, né? E a toalha vai até o chão, né? Os bistrozinhos. O juizado pintava na porta do hotel, lá embaixo. Não. Os caras ligavam lá pra cima, diziam, avisa o Léo Albano, meu pai, né? Avisa o Léo Albano que o juizado tá aqui, tá subindo. Tá bom, desce. Aí eu... Embaixo da mesa. Ou seja, eu frequentei boate desde os 4 anos de idade. Esse aí gostava de uma zona, né? Isso que é gostar de uma boate, você tá louco. Só não teve isso. Mas, colando isso com a Hebe Camargo. Um dia, apareceu lá uma dupla, e meu pai era diretor artístico, então foi submetido a ele, se contratavam ou não a dupla e tal, e era a Hebe e a irmã dela. Ah, meu Deus. E as duas cantaram lá e tal, aí a irmã dela não estava afim, não sei o que lá, aí ficou a Hebe. Então, eu conheci a Hebe, eu era pequeno. Eu tinha 5 anos de idade. Sim, meu pai já era mulher feita, eu sei que 5 anos eu já estava... Não, a Hebe era uma moça, sei lá, que idade tinha, mas tinha 20 anos, sei lá, né? E estava tentando a vida de cantora, em dupla com a irmã dela. Não pensava nunca que ia ser a apresentadora que foi. Não, mas não. Porque depois ela saiu do Excelsior, foi para um outro nightclub também, classe A, que era ali na Praça da República. Sei. Hoje esses lugares não são o que eram naquela época da Cinelândia, né? Era tudo uma frescura danada, super chique. Era da grande nata paulistana. Sim, exatamente. Acho que nem existe mais hoje, assim. Eu acho que a única coisa que sobrou ali, assim, nesse sentido, foi o Bar Brahma. Né? Que é um baita de um bar. Que é um baita de um bar e é uma casa de show legal. É uma casa de show legal, que vai nesse sentido. Então. Eu tenho uma curiosidade. O Pedro de Lara. Putz. Aracide Almeida. Era Aracide Almeida? Então, Aracide Almeida cantava com meu pai no Cassino da Urca. Aracide Almeida. Aí, quando a gente se encontrou no júri do Silvio Santos, aí ela falava qualquer coisa e ela resmungava, né? O cantor estava cantando assim, e eu enchia o saco, né? Do meu lado. Era assim, para de falar que eu não estou ouvindo, cara. Escuta aqui, ô menino. Me chamava de menino. Se respeite, que eu sou sua tia. Ela tinha cantado com meu pai, então ela era minha tia. Acabou. Pronto, acabou, não está. Entendeu? Porque senão o telefone pro seu pai, pra sua mãe, os dois já morreram. Já morreu, cara. Ela telefonava. Por que eu vou falar que você está me desrespeitando? Ela tinha certeza que ela tinha uma ascendência sobre mim. Ela tinha 40 anos de idade, sei lá, mas ela tinha um... Eu trabalhei com seu pai, você me respeita, eu conheci sua mãe antes de você nascer. Ela lavava sua cara ali na gravação, ali mesmo, ela já falava isso? Não, ela não falava no microfone. Não, mas falava baixo. Não é claro, entre nós aqui, o pau comia. Isso. O Pedro de Lara era loucão mesmo ou não? Não, o Pedro era um grande humorista, né? Antes de qualquer coisa. Mas ele criava aquelas saídas dele que eram fabulosas, né? Ele tinha uma saída. Ele tinha umas coisas assim, umas coisas geniais. E o Pedro era um cara tão determinado, Mosquito. Você sabe, eu conheci poucas pessoas que tivessem eu não sei se isso é coragem, porque eu não sei
eu não sei se eu... Astúcia. Não, olha só, descobriu que tinha câncer, ok? Ah. Um cara como o Pedro, ele descobre que ele tem câncer. A mulher dele diz assim, bom, eu conheci um especialista assim e tal, babá, vamos lá. Foi lá e tal, o médico falou, olha, nós temos que fazer uma operação assim, então vai tirar a parte do intestino, ou não sei da onde, do estômago, sei lá. A parte que está com câncer. Né? E tal, babá, e nós vamos fazer um tratamento que vai durar tanto tempo, assim, tá? Mas, olha, a possibilidade não é assim, então o senhor está falando já em morte e tal. Não, mas eu estou numa boa, estou falando e tal. Pedro de Lara. Aí o médico falou, bom, é isso daí. Eles foram para casa, ele chamava ela de preta. Ela não era preta, mas ele chamava ela de preta. E pronto. Amor, carinho. Aí ele virou para ela e falou, preta, eu não vou fazer a cirurgia. Ela falou, mas Pedro, é fazer ou morrer. E não tem muito tempo para escolher. Né? Ele falou, então eu estou satisfeito, pô. Se Deus determinou esse tempo para mim, Tô feliz. eu estou no meu tempo. Caramba. Aí eu fui falar com ele, eu recebi a mesma resposta. Aí outros amigos foram falar com ele, eu recebi a mesma resposta, ele não fez a cirurgia e meses depois ele faleceu. Meu Deus do céu. Ele faleceu e assim, de uma forma aparentemente, porque eu não sei, eu não consigo falar nisso sem me emocionar. Mas o cara que vira para você, que é teu amigo, diz assim, Mosquito, obrigado pra caramba, eu sei que você tá querendo me ajudar, mas eu tô bem. Sabe o que é? Cada um tem que fazer uma coisa. Você agora tem que ir para casa, jantar. Eu tenho que morrer. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Eu tenho que morrer. Pronto, acabou. E morreu mesmo. E morreu. Então, é uma coisa que me emociona muito, mas a determinação do cara. É claro que se eu pudesse, eu não faria isso, eu não escolheria o que ele escolheu, mas eu não sei o que eu sinto na hora que eu penso nisso. Ele era o seu melhor amigo ali na bancada? Não. Era o que era mais ligado a você, não? Talvez? Não. Porque você se emociona muito mesmo, realmente Não, falando. é porque isso eu acho que é uma coisa que te marcou, talvez. É uma coisa que derrubou a todos nós. Os meus melhores amigos naquela bancada, quer dizer, melhores não, a mais próximos de mim, era o trio de ouro que está junto até hoje. Sérgio Malandro? Sônia e eu. É mesmo? Sim. Era o que vocês eram Sérgio mais... Malandro, Sônia e eu. A gente sentava um do lado do outro. A Sônia, eu e o Sérgio Malandro. Os outros quatro ficavam à nossa direita, à nossa esquerda. E aqui no final ficávamos nós três. E o Silvio, muitas vezes, já quando gravava e não fazia ao vivo, ele vinha dando bronca em todo mundo e tal, ou não, e tal, blá, blá. Quando chegava na gente, a Sônia dava um jeito de olhar e disfarçar e não sei o que lá, e passava ilesa. Aí quando chegava em mim e no Sérgio, ele nem falava, ele dizia, corta, desce o Sérgio, no meu camarim. Ai, meu Deus. E parava a gravação. Aí era esporro. Bicho. Ele xingava? Ele ficava bravo? Não, ele não xingava, mas ele falava o diabo, né? Bronca de patrão. Quando ele dizia assim, chega em mim, ele olha para os dois, corta, desce, Sérgio, meu camarim. Meu Deus, aí vocês queriam morrer. Lógico. Já passava vaselina. Eu calava a boca. Deixa ele falar, porque depois que ele explode, vai. Agora, o Sérgio, que é da mãe, né, do Sérgio, o Sérgio dizia assim, não, porra, bicho. Não, ele deixava ele falar, né? Depois que ele tinha explodido, falado um monte, o Sérgio falava, não, olha, eu não tenho a mínima ideia do que você
por que você está tão zangado. Mas você é o patrão, você está certo, eu estou errado. Eu e esse cara aqui, nós dois estamos errados, você está certo. Tá. E eu ficava olhando assim, que filho da mãe. Ó, como sempre, todos os nossos convidados sempre recebem um presente da Juliana Flores. Mas hoje não poderia ser diferente. O Adriano tá aqui para entregar a Décio. O presente que a Clóvis mandou para você. cara. Que eu acho que é mais para Dora do que para você. Agora você vai ter presente. Vai, abre pra ele aí, ó. Uau! Ah, moleque. Putz, olha, gente. Tá preso aqui embaixo, olha aqui. Aqui, ó. Aqui. O Clóvis mandou especialmente para você. Pô, muito obrigado a vocês todos, ao Clóvis, A Juliana Flores. a Juliana Flores, ao Adriano, Obrigado. a você mesmo, Mosquito, puxa Pô, vida. Isso aqui é um Super presente, é bacana. uma lembrança do nosso programa. Pô, Que tenho o certeza Clóvis que... gentilmente manda sempre. E ele mandou assim especial para você. Obrigado. Pela tua história, Obrigado. né, Adriano? Pela tudo que você fez até hoje e vai fazer ainda. É um mimo, né? É um mimo. É uma simples lembrança, mas que é uma coisa de muito bom coração, de dar de coração para E você. vai ficar guardada no meu coração mesmo. Já conhecia a Juliana? Já tinha ouvido falar Sim, disso? claro. A Juliana é a maior do Brasil. da América Latina. Da América Latina, eu falei errado, América Latina. Agora um detalhe. A sua filha mora onde? Minha filha mora aqui na Zona Oeste, eu não lembro o nome É da mais rua. rápido ainda. É mais rápido ainda. Mas fala um amigo que mora longe aí. Uma amiga que mora longe do Outro Brasil. estado. Não sei. Sei Eu lá. tenho um filho que mora em Chicago. Aí já não dá. A gente ainda não tá internacional. Esse mora longe. O Sérgio Malandro mora no Rio de Janeiro, certo? Certo. Então, beleza. Você fala assim, puxa, hoje é seu aniversário, por exemplo. Não, eu tenho o meu filho mais velho mora em Santo André, sério. Certo também. Tá muito perto, tá muito perto. Vamos, Sérgio Malandro. Que é Vamos no Sérgio tá no Rio, pode ser? Que é longe. Pode. Que é longe. Você vai falar assim, olha, Sérgio, eu não posso estar com você, mas eu já fiz aí, tô mandando um mimo pra você. Você acha que em quanto tempo vai chegar esse presente pro Sérgio no Rio de Janeiro? 2 dias. Vai chegar em 2 horas. 2 horas? Em qualquer lugar do Brasil. É Em verdade. qualquer lugar. Do Rio Grande do Sul até lá em cima. Você tá viajando lá pro Nordeste, quer mandar um presente pra Dora. Pô, vou agradar minha mulher. 2 horas, tá na mão dela. Vou contar, 2 horas. Caramba. Você entra no site, 2 horas, certinho. E não é só flor. É presente de modo geral. Então tem cerveja, tem chocolate, tem vinho, tem kit pra papai, kit pra mamãe, coisa pra criança, brinquedinhos. Tá? Exatamente. Bem gostoso. Que maravilha. Em 2 horas. Então, ó, a frase. Como é que é? Vamos lá, vamos aqui, ó. Acessou, comprou, chegou. Sorriu. Ó, então, lá, vamos de novo, ó. Acessou, Chegou. comprou. Você? Sorriu. Aê! Isso aí, Obrigado, Juliana Décio. Flores, Obrigado, www.julianaflores.com.br. Obrigado, Clóvis. Tamo Obrigado, junto. Décio. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Muito, mas muito, Que muito. coisa boa. Vamos continuar aqui. Muito Valeu. mesmo. Você tá com o meu patrão há quanto tempo? Com o Ratinho. Nosso patrão. Eu não sei. Eu não sei, sabe por quê? Esquilo. Mosquito. Não tem problema. Vai, mosquito. Todo mundo erra. Pode continuar, vai. O Esquilo é diretor de programa. O mosquito é o fofoqueiro. É o Márcio. Pode continuar. Bom, vamos lá. Olha, eu não tenho muita ideia, Mosquito. Você sabe por quê? Quando eu estava afastado da televisão, um dia eu encontrei o Ratinho, que eu já conhecia de programas de televisão. Sim, então, sim. E o Ratinho falou: pô, eu tô na Record e eu queria que você participasse de uns programas meus que eu pego opinião de umas pessoas e tal, papai, e eu queria que você participasse. Falei, tá bom, eu sabia que não tinha cachê, então vamos fazer. Né? E aí, eles tinham um programa na Record onde ele pegava sempre 2 caras razoavelmente conhecidos. E ele dizia, você defende, você ataca, o quê? Aí ele escolhia o quê? Ele é muito Você muito bom, velho. Você vai dizer que o Esquilo não vale nada. E você vai dizer que ele é um baita de um amigo. Você, porra, mas aí o cara... Não, mas eu sou amigo do Esquilo, do Mosquito. Não, mas a partir de agora você vai dizer que o Mosquito não vale nada. Entende? E você diz que tal, tá bom? Tá bom. É só isso que eu quero de você. Tá bom, eu vou fazer.
Então, eu participei desse programa algumas vezes. Inclusive, uma vez, eu fiz uma coisa, bicho, que parece piada, sabe? Ele pegou um cara que já tinha sido preso várias vezes como um pequeno traficante de tóxicos. Ok? Com a escola dele, com não sei o que lá e tal. Blá, blá. E o rapaz tinha se livrado da primeira, porque a mãe foi pedir, não sei o que lá, para as autoridades. Aí se livrou da segunda, porque não sei o quê. E estava na terceira oportunidade. E aí ele botou o cara lá e perguntou. Contou a história toda e tal. Aí ele falou, Décio, você vai falar que ele não pode ter um novo perdão, porque ele já pisou na bola, jogou tudo fora o que deram para ele, e agora ele tem que sentir que ele também é um cidadão como qualquer outro e tal. Pá, 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 pá. Aí ele chamou Ney Gonçalves Dias, Nossa! que trabalhava comigo, mas, pô, é o Ney, né? O Ney, não. É o Ney, né? Ney Gonçalves Dias. É um jurista, pô. Eu até fiz um curso de Direito aí paralelo à faculdade de jornalismo, mas eu não terminei. Eu não sei mais nada da época. Não era minha, ser advogado não era minha. Não era sua. Não tinha nada a ver. Aí vira pro Ney, diz assim, Ney, você defende até tal, porque nós temos que fazer o público chorar e tal. E um auditório circular, assim, uma arena, quase uma arena, no auditório lá da Record e tal. Legal. Cheio de dona de casa lá sentada e tal. Bom, aí chegou minha vez de, né? Eu cheguei lá, desci o cacete do cara, né? Aí chega o Ney, o Ney do cacete. O Ney, é minha vez de falar, pode começar. Ele se ajoelhou no chão. O Ney Gonçalves Dias. E fez assim, mães, eu só peço que em nome da maternidade, da família, só faltou ele falou da tradição, de Deus, aquelas coisas que todos eles fazem. E tal. Vocês perdoem, porque é uma alma, porque a mãe dele, porque não sei o que lá. Aí ele virou para mim e, com o microfone na mão, falando para todo mundo, ele falou assim, bom, tá na cara que você já perdeu, porque tá todo mundo batendo palma para ele, para você umas 3 aí bateram palma. Então, você quer fazer um último apelo? Eu vou te dar uma chance. Escolha uma dona de casa aqui, no nosso auditório, o Ratinho. Escolha uma dona de casa aqui no auditório e pergunte para ela se você tem razão ou o Ney tem razão. Ou seja, se ele vai ter uma nova oportunidade ou não. Eu acho que ele deveria ter uma nova oportunidade. Aí, a mulherada toda. Eu na minha, né? Bom, eu vou perder, mas estou fazendo o que ele falou. Pô, pode escolher. Eu dei uma passada, né? A única que estava muito à vontade lá, que com um meio sorriso, eu falei, é essa, pô. É essa aqui. O resto está todo mundo já chorando de pena do cara. Tem uma senhora gorda sentada lá, assim. Eu falei, é essa. Eu falei, então vou escolher assim, a senhora. O que a senhora acha? Que uma pessoa como essa, que podia estar tendo uma vida de excelência por já ter sido perdoada 2 vezes e tal, agora entrou no crime outra vez. A senhora acha que uma pessoa dessa pode ser perdoada? Como o Ratinho está defendendo, ou a senhora acha que ele tem que ser condenado? Ela levanta e diz assim, seu Décio, você me desculpe, mas eu sou mãe do Ratinho. A Dona Maria? É a Dona Maria? Mosquito, como é que eu consigo? Acerta. Tem, sei lá, 200 pessoas sentadas. Tudo igual. Ela, Dona
Maria. Eu consigo... Você. E ela... Pumba! Você encerrou. Não. Eu falei, Ratinho, eu tô fora. Não, eu falei no programa. Eu falei... Perdi. Não, eu tô fora. Dá licença e fui. Foi Não, embora. foi embora, pô. Pelo amor de Deus. A Dona Maria é a pessoa mais sincera que existe na Não, ela face foi da terra. sincera. Eu falo, me A desculpa, mas sinceridade do Ratinho é dela. o que o Ratinho Fala falou, na lata. você sabe, ele é meu filho, eu não vou contrariar. Como é? Como é que eu faço? Então, foi assim, um pouco antes que eu conheci o Ratinho. Foi nessa situação. Foi nessa situação. Quer dizer, eu consigo pegar a mãe dele para me julgar. Você se lascou. Décio, nós estamos quase encerrando o programa. Ok. E eu já vou trazer um presente para você. Mas é o seguinte, antes de trazer o presente, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Vamos resumir, dá um conselho para quem quer vencer os obstáculos. Igual você já passou por tanta coisa. É verdade. E É verdade. coisas difíceis, como foi a perda Sim, da sua sim. primeira mulher, Sim, né, que é uma coisa É. muito difícil. É. Você teve que ser pai e mãe dos seus filhos. tive. Durante algum tempo eu tentei e talvez isso faça parte desse conselho. Olha, quando você tem um obstáculo pela frente, encara, e se não der para bater de frente já na primeira e levar, como seria a vontade de todos nós, né? Seria o melhor dos mundos, tudo que né? enfrentar e O tal. melhor dos mundos e tal. Come pelas beiradas um pouquinho, vai avançando, vai progredindo, e eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Se não der, muda o rumo. Muda o rumo, porque lá na frente você vai encontrar outro obstáculo parecido com esse, e você já vai ter a experiência de ter contornado, e vai ou contornar ou vencê-lo, graças à experiência que você ganhou contornando. Não pega pesado demais, porque isso pode ser muito prejudicial para você. E se você já está desgastado por ter um obstáculo, não permita que isso venha te desgastar ainda mais. Eu tive alguns problemas, como o Mosquito disse, e graças a Deus eu me saí. Uma das coisas primordiais nisso tudo, que eu acho, Mosquito, é o seguinte: não tente ser o que você não é. É sempre prejudicial. Ele citou a morte da Heloísa, minha primeira mulher. Nós éramos casados há 16 anos. Um dia eu tinha que escrever uma crônica para abrir um programa de rádio que eu fazia na Rádio Capital, se não me engano, ou sei lá, numa delas. Eu tinha que escrever uma crônica que eu abria o meu programa com ela. Então eu cheguei em casa tarde, porque eu sempre fui trabalhar muito, então eu chegava tarde, levantava cedo, aquele negócio, e minha mulher era professora. Então ela levantava às 6 horas da manhã, eu levantava às 7. Pronto. Então eu fui lá, dei boa noite para ela, botei meus 2 filhos para dormir, no quarto ao lado, fui lá, dei um beijo nela, falei, daqui a pouco eu estou aí. E fui para a sala escrever, naquela época, máquina de escrever, na minha Olivetti. E deixei ela lá no quarto, sossegadinha. Eu fui lá e escrevi a crônica, etc. Tal. 20, 30 minutos. Terminei, deixei assim do lado, pronto para eu pegar de manhã cedo. Quando eu voltei para o quarto, ela estava morta. Mentira. Não, estou falando sério. Caramba. Ela nunca teve nada. Era uma pessoa que... eu não lembro, assim, de uma grande gripe que ela teve ou alguma coisa. Sadia. Nada. Saudável. Absolutamente saudável. E ela teve um ataque cardíaco, que foi o primeiro e único. Jovem. 37 anos. Foi assim. Foi assim, eu dei um beijo nela, que eu já voltava. E 15 minutos, 20 minutos depois eu voltei. Quem não estava Era ela. Aquilo ali foi sua despedida dela. Foi isso. E aí, Ah. eu achei que eu precisava ser pai e mãe de 2 caras, um com 14 anos, meu filho mais velho,
e o outro com 6,5, quase 7. Eu não fui nem pai nem mãe. Não tente ser o que você não é. Com a melhor das intenções, você não consegue. Dê o que você tem a dar, etc., mas não tente preencher os espaços vazios, porque se eles ficaram vazios, não tem jeito. Ninguém pode ser substituído. Não adianta você dizer, não, eu posso ficar no lugar dela, ou eu posso... Não vai poder. Não vai fazer. Não vai conseguir. Eu só entendi isso muitos anos depois. Eu entrei numa depressão muito brava, tive crise de pânico, né? Perdeu a Eu saí do mundo e, graças a um grande psiquiatra, Paulo Gaudêncio, que infelizmente já nos deixou há muito tempo aí, ele ajudou muito a minha recuperação, como parentes, amigos, nossa, se juntavam em torno de mim, parentes e amigos, e também me E te ajudaram. tirou daquele momento horrível. Nossa, tiraram mesmo. Entre eles, Sérgio Malandro, Sônia Lima, Entre o Wagner Montes. o Wagner Montes também. Pessoas que, nesse momento, Silvio Santos nunca tinha ido a um aniversário ou qualquer tipo de celebração de um funcionário. Foi no cemitério, no enterro de minha mulher, sepultamento da minha mulher. Ele foi. Ele e o Luciano Calegari foram, ficaram do meu lado o tempo todo, um de cada lado, parecia um guarda-costas. E, enfim, eu me recuperei, graças a Deus. Eu sou muito, mas muito feliz com a Dora, a mulher que eu conheci, que eu amo muito, de paixão mesmo. E agora já sou avô, né, de um garoto do meu filho mais velho. Sou avô de uma garota, que já não é mais uma garota, é uma mulher, tem 19 anos, está namorando sério aí. Periga eu virar bisavô. Rapidinho, né? mas isso aí é do pé pra mão. Mas já é. Mas isso aí significa uma coisa só. Você venceu. Décio, você é o cara. Tá? Obrigado. A gente tá encerrando o programa. Eu quero que você volte, porque vai ter muita história ainda. Tem umas histórias aí que você me contou no off aqui. Depois, ó, você que tá seguindo. Essas do off são para ficar no off. Essas histórias, você vai contar mais histórias. Você vai voltar, Carlos. Pode ficar tranquilo. Quem sabe até num lugar até maior, né? Vamos dizer. A gente precisa voltar a conversar, mas sabe sobre o quê? Música. Putz. E a gente falou pouco sobre música, A porque gente não falou quase sobre música. E eu acho que é um papo que, obviamente, quem te conhece, quem me conhece, sabe que é um dos que mais interessa para nós. é o que a gente mais gosta. Mas hoje foi interessante que eu conheci a real história do Décio Pitinini. Que bom, que bom. Eu tinha esse anseio de saber como que era o Décio Pitinini por trás das câmeras. E hoje a gente ficou sabendo um pouco mais dessa história maravilhosa, essa história de um cara vencedor que venceu bastante obstáculo e venceu vencido mesmo. Venceu vencido, bem cor de mineiro, venceu vencido. É isso aí. Gente, você que tá acompanhou o podcast do Mosquito, semana que vem nós estaremos de volta no mesmo canal e no mesmo horário, com mais convidados super interessantes do nível do meu amigo. O nível do meu amigo é difícil. Mas vai ter gente boa demais pra você conhecer um pouco da história dele. Vai ser bom? Vai ser bom demais da conta. Então eu te espero lá. Obrigado, fiquem com Deus, viu, gente? Um abraço.